galera, estamos aqui no nosso primeiro episódio com o nosso primeiro convidado. É sempre a felicidade de ter pessoas que possam contribuir, né, Jardel? Com o nosso, e enriquecer o nosso conteúdo, o nosso debate. Estamos aqui com o Diego Kopic. Ele que é historiador, é servidor público, é escritor, é o cara que trouxe a tocha para passar em Camaçari. O currículo é gigante, viu? Eu não sei se a gente vai ter tempo, não. São 2 horas de programa, é isso? É isso? Para esse menino falar o currículo dele vai demorar um tiquinho. Olá, povo! Estamos aqui iniciando o nosso primeiro programa, né, Dan? Com o convidado. E pra gente é muito bom, estamos também honrados em termos aqui Diego Kopic, historiador. Já me sinto à vontade, viu? Historiador, pra mim, já é muito tranquilo o papo e eu sei que vai ser um bate-papo muito bom. Então a gente já convida você a se conectar aí com a gente, manda pra galera o aviãozinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva. E a vocês que estão assistindo no canal 14 da TV Litorânea, também sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. Inscrever assim. e ativar o sininho. O sininho, viu, gente? Pelo amor de Deus. Quando a gente chegar na rede social, vocês verem que a gente chegou. Pois é, e também siga nas redes sociais, né? Secute Camaçari. E pra mim é uma honra, porque Diego, além desse currículo todo, é meu amigo e foi meu vizinho de infância. Então, que maravilha. É isso. E eu o conheço, não sei se você tá lembrado, eu participei do Talk Show em 2021, lá na Câmara, do Novembro Negro. Lembro, sim. Lembra? Pronto, então aquele bate-papo ali pra mim foi o momento que eu te conheci. Daquele tempo, de lá pra cá eu já venho te acompanhando, tanto nas redes também, né, quanto nas movimentações que vem fazendo pela história do nosso município. A priori, se apresentar, né? Diga aí quem é você na fila do pão, na fila do mercado. Eu sou professor historiador Diego Kopic, sou natural de Salvador e estou em Camaçari desde os 8 anos de idade. Ou seja, eu tenho 48 anos, já temos aqui... Tem um tempão, né? Pois é, um tempinho. Mas não só eu, né, Danilo? Se a gente se conhece vai desde começar, criança... né? Se escaldar. Não entremos nesse mérito, não. Pois é, vamos pular os detalhes, né? Mas, enfim, eu também sou poeta, sou compositor letrista, sou pai do ator Kaique Kopic, que é uma figura bastante conhecida aqui na cidade também. E é isso aí. Vamos trabalhando e fazendo história, né? Eu tive o prazer de assistir um espetáculo com o Kaique Rebola. Trabalho no Festival Internacional de Teatro e eles apresentaram lá nesse festival. Que espetáculo maravilhoso. Mesmo. Muito massa mesmo. Então, eu fico feliz, Diego, de saber que um amigo, né, escritor, né, publicou... Esse é o segundo livro? Segundo livro. O segundo livro. A presença do recôncavo norte da Bahia na consolidação da independência do Brasil. Fala um pouquinho, Diego, para a gente desse livro. Esse livro, ele nasce da necessidade de se tornar público e notório a participação não apenas do município de Camaçari, mas de outros municípios da região outrora denominada de Recôncavo Norte da Bahia, no processo de consolidação da independência do Brasil. Na primeira publicação, no nosso primeiro trabalho, que foi o livro Do Joanes ao Jacuípe, uma história de muitas querelas, tensões e disputas locais, nós tratamos um pouco dessa questão da participação de Camaçari, mas não entramos nas minúcias relacionadas a esses outros municípios da região. E após a publicação do primeiro livro, eu tive um encontro com a então, né, vereadora Fafá de Senhorinho, e conversando com ela, ela se interessou pelas questões relacionadas à história da cidade, e em um dado momento eu falei para ela dessa participação de Camaçari nas lutas da independência. E daí veio a ideia dela fazer um requerimento, uma indicação, na verdade, para a prefeitura, ou seja, para o executivo, que entrasse em contato com as entidades que regem o processo de comemoração da independência da Bahia no Brasil e solicitasse a inclusão de Camaçari.
E, infelizmente, felizmente porque a indicação dela foi aceita na Câmara, mas o Executivo terminou não encaminhando essa petição, e daí surgiu a necessidade de se fazer um movimento no sentido de reparação histórica, e para que se tivesse consistência, já que o meu trabalho tinha a perspectiva de abordar não apenas a participação de Camaçari, mas de Dias Dávila, de Mata de São João e de Lauro de Freitas, de que se fizesse um pleito nesse sentido, de que houvesse essa reparação histórica no sentido justamente de abarcar esses 4 municípios. Caminhando um pouco mais, eu conheci o professor e pesquisador de Lauro de Freitas, Coriolano Oliveira, que já tem uma pesquisa muito específica para a participação de uma figura histórica de Lauro de Freitas, que foi o João Ladislau de Figueiredo e Melo, nesse processo. O trabalho de Coriolano está muito voltado especificamente para a participação desse João Ladislau. E o meu trabalho já dentro de uma perspectiva mais abrangente. E nós tínhamos o mesmo sonho, que era justamente a inserção dos nossos municípios no roteiro da passagem do fogo simbólico e das comemorações. Então, achamos esse ponto em comum e nos unimos com o jornalista Márcio Wesley e também com o jornalista João Leite, do portal Camaçari Agora, que comprou a ideia conosco, e fizemos uma espécie de plano de ação no sentido de que houvesse essa reparação. Daí nasceu essa necessidade de se escrever e se publicar esse livro voltado especificamente para essas questões. E a partir da publicação do livro, que foi o ano passado, no dia 28 de maio, em praça pública, né, porque foi um grande desafio, nós publicamos esse livro na Praça Desembargador Montenegro, algo que não se vê na cidade, né? A publicação de um livro, ainda mais de um livro de história, em praça pública. E olha que foi um dia assim, bastante chuvoso, mas, graças a Deus, apesar das chuvas, de tudo o que aconteceu, de todos os entraves pelo meio do caminho, foi um sucesso. Porque só nesse dia nós vendemos mais de 100 exemplares. Bacana, hein? Então, assim, foi uma acolhida bacana. E, a partir daí, nós criamos uma espécie de movimento em prol dessa reparação, que agora coroa justamente com a inserção dos 4 municípios na passagem do fogo simbólico e nas comemorações dos 2 de julho. Então essa tocha vai passar por Camaçari? Não só por Camaçari, mas pelos outros municípios também. Vi que você fez uma campanha linda, né, pedindo a vários munícipes que fizessem um vídeo. Eu fiz vários vídeos, nenhum prestou. Diego me cobrava, cadê o vídeo? Você tá me enrolando. E mentira, que eu fazia. Não gostei disso não, vou fazer de novo. E eu vi o povo tudo com vídeo elaborado. Muito e bom. Feito com isso, que aquilo. Eu falei, não vou fazer esse vídeo cru não, que eu não sei desse negócio de tecnologia, não é muito minha onda não. E aí o povo cheio de efeito especial, sobe, desce, arte, isso e aquilo. E eu falei, vou fazer um vídeo sentado no sofá. Não vou fazer isso não. E acabou não fazendo. Nós recebemos mais de 50 vídeos. E assim, inicialmente eu pedi para as pessoas mais próximas, para os amigos, como Danilo e tal, mas tomou uma força, um corpo, assim, de tamanha proporção que as pessoas ligavam para mim, dizendo, eu quero participar, como é que eu faço para mandar o vídeo e tal. E assim, mais da metade dos vídeos que eu recebi, eu não publiquei, porque, graças a Deus, esse apelo ganhou força. Nós conseguimos dialogar com a Fundação Gregório de Matos, que é a responsável pela passagem do fogo simbólico, bem como também pelo desfile do 2 de julho. E, graças a Deus, tudo deu certo. Então, a gente, um dia desse, publica os vídeos, assim, mais numa perspectiva de comemoração mesmo. Comemoração. Né? Eu acho mais justo do que quando essa tocha passar aqui por Camaçari, passe pelas suas mãos. Que bom, obrigado. Exatamente. Deixa eu fugir um pouquinho aqui desse contexto, né, do livro e também sobre o momento, né, o 2 de junho, mas é perguntar um pouco sobre ti. Eu, quando
justamente na minha adolescência, né, para minha juventude, quando eu comecei a me interessar pela história, foi em um contexto muito revoltante. Né? Eu não vou citar nomes, porque a minha diretora, né, quando eu faço essa fala... para você citar. Não posso, não posso. Porque eu gosto da pessoa, entendeu? Então não vou me indispor a esse nível. Tudo bem, então. E aí, tipo assim, no meu 7º ano, né, no ensino fundamental, a professora de história, ela, enfim, só colocava ali o livro, a gente fazia atividade e não se aprofundava mais na história, né, do que aquilo nos proporcionava. E aquilo foi criando uma revolta em mim, porque eu tinha sede de entender mais sobre a história, inclusive sobre o meu povo, né, seja o povo negro, seja o povo da religião de matriz africana. E, enfim, saio do ensino fundamental praticamente sem entender nada. E aí conheço figuras na cidade, né, que debatem e pautam a política racial no nosso município de uma forma muito boa, muito coesa, né, com várias pessoas na nossa cidade que tem essa pauta. E aí, trazendo hoje para esse contexto, né, seria bom você falar assim para a gente o que foi que te inspirou a ser historiador, né, a estudar a história, e o que te inspira hoje. Né? Porque assim, a ideia do nosso podcast é a gente falar de tudo, de uma forma leve. Sim. Mas é importante a gente falar para as pessoas o porquê a gente, né, quis estudar história e hoje ser historiador. Olha, existem vários fatores. Eu vou tentar fazer uma síntese aqui, porque Danilo me conhece, eu falo bastante. Mas, em suma, primeiro, a gente nasce com um dom que Deus nos dá. E eu acredito que essa questão da história é mais um dom que Deus me deu. E, às vezes, a gente não se descobre com aquele dom, com aquele talento. É necessário que haja alguma coisa que sirva como um start. Sim. E, nesse caso, para mim, foi um start meio que traumático, porque eu havia saído recente, né, das Forças Armadas, eu servi a aeronáutica. E aí o que ocorre? Eu estava trabalhando no polo, em um dado momento eu sofri uma agressão, ou seja, uma discriminação racial. A proprietária e gerente da empresa a qual eu trabalhava, ela disse que infelizmente tinha colocado um preto na administração da empresa dela. E, assim, essa violência se deu justamente por eu me negar a fazer algo errado. Ela queria que se falsificasse um documento e eu fui de encontro, e ela me pegou pelo colarinho da camisa e falou esse absurdo. Como eu já tinha alguns questionamentos em relação à história, e também por ser poeta e compositor letrista, eu já compunha, já escrevia algumas coisas relacionadas a essa questão étnico-racial. Então, me veio algumas indagações, e uma dessas indagações era saber efetivamente de onde vinham os meus familiares, porque eu tenho um sobrenome diferente, que é o Kopik, e eu achava que era de origem africana, embora alguns familiares afirmassem que era de origem italiana, outros alemães, mas não se tinha essa certeza exata de onde vinha o sobrenome. E a minha família, no geral, nós todos somos negros. Então, quando você se vê numa família negra e com um sobrenome diferente, obviamente que eu pensei que meu sobrenome é africano, e eu vou descobrir essas raízes africanas e vou escrever algo que valorize, que coloque para cima essa minha ancestralidade africana. E, a partir daí, iniciei uma pesquisa genealógica que culminou na descoberta de que o meu ancestral, do qual eu herdei o sobrenome, ele é alemão. E, naquele momento, foi meio que um desencontro, né? Porque... Imagine, tudo fora do contexto. Pois é, pesquisa você não sabe efetivamente o que você vai encontrar. Sim. Mas eu não era pesquisador profissional. Eu iniciei uma pesquisa na perspectiva de dar conta a algo muito pessoal. Sim. E aí o que ocorre? Eu fui me apaixonando pelas questões que, em dado momento, eu conheci uma historiadora no Arquivo Público do Estado, lá em Baixa de Quintas, em Salvador, que ela me fez algumas provocações. Ela me disse o seguinte, que eu tinha uma pesquisa bem bacana, mas que futuramente eu estaria jogando aquele trabalho fora ou dando de presente para alguém, porque eu não era historiador, não tinha formação, não sabia lidar
com as fontes às quais eu tinha conseguido ter acesso. Só para você ter uma ideia, eu aprendi paleografia sozinho. E aí o que ocorre? Eu tinha as ferramentas para pesquisa, mas não sabia lidar, não sabia interpretar as fontes. E aí ela me deu um conselho que foi crucial. Faça história porque você é um historiador nato. Sim. E aí eu fui fazer história e, em um dado momento, ainda muito envolvido com essa pesquisa dentro de uma perspectiva genealógica, eu encontrei algumas fontes relacionadas a Camaçari e aos meus ancestrais relacionados à Vila de Abrantes. Isso século XVIII, século XIX. Até que encontrei um jornal cuja manchete era Camaçari começa a receber sua primeira leva de imigrantes. Isso dentro de um processo de formação do polo. Aí foi que vieram os grandes questionamentos relacionados ao processo de origem e evolução da cidade para quando ela chegou naquele processo de industrialização. Como eu já tinha algumas fontes relacionadas aos meus ancestrais, século XVIII e XIX, que tratava da Vila de Abrantes, do Rio Joanes e Rio Jacuípe, eu mudei completamente o eixo daquela pesquisa, que era até então de cunho pessoal e familiar, e me lancei literalmente numa pesquisa voltada para entender as origens da cidade. E aí aquele apelo, aquele convite daquela professora doutora portuguesa, por sinal, ficou mais forte, mais premente em minha mente. Eu fui cursar História e foi bom, porque, graças a Deus, eu consegui dar conta de um trabalho bacana, que é o livro do Joanes ao Jacuípe. Como eu não tinha uma pretensão inicial de me tornar historiador, e eu sempre trabalhei na iniciativa privada, estou funcionário público agora, então eu fui fazendo as coisas dentro das minhas possibilidades. Eu banquei a pesquisa com recursos próprios o tempo inteiro e fui fazendo de acordo com a disponibilidade que eu tinha. Tanto é que a pesquisa durou quase 20 anos. Eu trabalhei, aí eu consegui trabalhar com a genealogia de mais de 10 famílias antigas da cidade. Como eu adquiri a experiência de ter trabalhado a genealogia da minha família, eu aprendi a fazer genealogia. Então, eu fui construindo uma certa teia relacionada ao processo de gênese e evolução da cidade, mas também de gênese e evolução das primeiras famílias da cidade. E esse tipo de pesquisa demanda muito tempo e demanda recurso financeiro. Como eu não tinha nenhum tipo de apoio financeiro, fui fazendo de acordo com as minhas condições. Até que, em 2018, eu recebi uma ligação em meu celular, que era uma empresária portuguesa, representante da companhia Copic, da casa a qual o meu ancestral, há 9 gerações atrás, foi o fundador, que é uma companhia portuguesa mais antiga de vinhos do Porto. Ela foi fundada em 1638 por Christian Copic, meu ancestral. E ela me disse o seguinte: eu vi que você participou de alguns fóruns de genealogia, de discussão relacionadas à família Copic, e eu gostaria que você participasse de um trabalho que nós estamos desenvolvendo em comemoração aos 400 anos de fundação da companhia. Você tem interesse? Pelo que eu percebi, você é um dos descendentes do fundador da casa. Pô, aquilo me causou uma alegria imensa, topei na hora. E eu perguntei qual seria a contrapartida, já que eu passei vários anos pesquisando até chegar naquele acervo historiográfico, digamos assim. E aí o que ocorre? Ela me disse, não, nós não temos contrapartida. Você vai participar porque você é descendente do fundador, você tem obrigação moral. Eu disse, poxa, não tem obrigação moral não. E aí, cheguei em casa, conversei com minha esposa, ela disse, você ainda não parou para escrever seu livro, por quê? Você tem aí 3 armários cheios de fontes documentais, livros, cadernos, pesquisas, já gastou uma imensidão de dinheiro nessas pesquisas e não senta para escrever? Quando você morrer, isso não vai servir para ninguém. Então, assim, isso foi o start para que eu sentasse e escrevesse. Foi seu gatilho, né? Foi mais um gatilho. Parece que eu preciso de provocações, né?
E aí o que ocorre? Em 9 ou 10 meses eu estava com o livro pronto, escrito, e agora a peregrinação foi bater de porta em porta para conseguir apoio financeiro para publicar, já que as minhas condições financeiras daquele momento já não era de outrora, que antes eu pude bancar pesquisa e tudo mais, mas naquele momento já não podia mais. E aí o que ocorre? Bati em todas as portas, nada aconteceu, nenhuma porta se abriu, até que, felizmente ou infelizmente, aconteceu a Covid-19, e aí veio a Lei Aldir Blanc, e através da Lei Aldir Blanc nós conseguimos parte do recurso para publicar o livro, porque ainda tive que investir completando financeiramente, né, para poder viabilizar a publicação. E assim, não foi de acordo com o que nós pensávamos, porque nós tínhamos a ideia inicial de fazer um recorte temporal extenso, né, do século XVI até o século XX, mas nós tivemos que parar no início do século XX, porque o recurso que eu tinha conseguido com a Aldir Blanc e com o que eu tinha disponível próprio não dava conta de bancar o livro na estrutura a qual eu pensava. E foi assim, graças a Deus conseguimos publicar o primeiro livro, por já ter sido uma teia, uma rede de relações com inúmeros pesquisadores, não só da área de história, mas de geografia e de áreas afins. Em 9 ou 10 meses, a tiragem de 1.000 exemplares do Joanes ao Jacuípe já estava esgotada. Obviamente que não é isso, você fazendo a comparação aos grandes escritores, aos grandes historiadores, parece uma coisa pequena. Mas, para quem está iniciando... Exatamente. Não que esteja efetivamente iniciando agora o processo de pesquisa e de escrita, mas sim, iniciando na seara de publicação, foi bacana, foi muito rápido, até porque esses livros foram consumidos dentro do contexto da pandemia. As pessoas faziam a solicitação, faziam o Pix, e eu mandava entregar, porque a gente não podia nem sair de casa. Então, tudo se deu ainda dentro do contexto de pandemia, e até hoje as pessoas ainda procuram pelo do Joanes ao Jacuípe, e eu não consigo dar conta. Eu tenho o meu. Quem tem, guarde, porque está esgotadíssimo. Menina, eu vi na sua apresentação você falando sobre ser letrista também, né? Eu tive o prazer de conhecer algumas letras, algumas composições de Diego. No total, Diego, são quantas composições? Olha, se são registradas, né? CAD, alguém já gravou, já regravou? As que sobraram são registradas. Por que eu digo as que sobraram? Porque, assim, acho que todo mundo tem os seus altos e baixos. Em um dado momento da minha vida, eu tinha mais de 500 letras de música, como você até sabe dessa história, né? Porque ele era meu vizinho, né? Então, de vizinho você não esconde não tem como. Muita coisa. E ainda mais dele, que é fofoqueiro e vida dos outros. Maria. Pois é. Então... Ainda sou. Em um dado momento, eu cheguei em casa e, assim, me deu uma injuriação com a vida. Eu peguei todas as letras de músicas, fita cassete, de ensaio que tinha gravado e toquei fogo em tudo. Oxente. Diego andava lá na rua com um violão e uma boinazinha que eu cheguei a apelidá-lo de Boêmio. No meu celular tá lá salvo Boêmio, não tem Diego Cópico, é Boêmio. Que ele andava com uma boina assim, bem numa pegada bem boêmia mesmo. Eu sempre fui muito apaixonado pelo blues e pelo rock and roll, né? Então, o blues sempre teve essa influência muito forte. Então, às vezes, a gente queria, meio que inspirados nos negros norte-americanos, criava uma espécie de personagem naquele sentido, né? Mas isso tem muito tempo, viu, Danilo? Tem tempo pra caramba. Mas, enfim, depois eu voltei a compor. E aí participamos de alguns festivais. Tem até uma história curiosa relacionada à composição e uma letra de uma música minha que é Valor Social. Valor Social, eu comecei a escrever essa música quando eu era recruta da aeronáutica. Eu e um colega, eu não me lembro exatamente o nome dele agora, que ele era recruta junto comigo. E, num dado momento, no processo de recrutamento, tinha alguns intervalos.
E aí o que ocorre? A gente começou a compor Valor Social e um cabo Adilson, me lembro perfeitamente do nome dele, ele ouviu algumas vezes a gente cantando e ele pediu para repetir várias vezes. Aí a gente achou que estava abafando, que ele estava gostando e tal. Na verdade, ele não gostou e nos deixou, porque recruta não ficava preso, mas ficava detido. Então, como nós íamos folgar no final de semana, ele nos deixou detido o final de semana inteiro por conta da letra da música, cujo o trecho que ele não gostou era mais ou menos assim. Minhas armas são as palavras, cuspidas como rajadas de metralhadora. Mesmo que eu morra, para cantar não necessito de coordenação motora. Eu sou um civil fardado, não me curvo aos pensamentos sórdidos dos poderosos desta grande nação. Marchando no mesmo passo, na mesma cadência, é um passo do laço. É amor ao Brasil com certeza, sem delicadeza ou tática de boa dicção. Um passado de mentiras e epopeias e meu povo negro na sofreguidão. Então, eu pedi para ficar detido. Né? Exatamente, isso que eu ia te dizer agora. Que massa, Diego. Trazendo... Ficou detido, mas prenderam a sua arte, né? A arte é livre, ela não ficou presa. Não. Se você não, infelizmente, ele... de certa maneira, te proibiu de você expor a sua arte, né? Não, olha, Danilo, isso foi muito bom. Foi bastante didático, porque eu aprendi naquele momento que eu não tinha nada a ver com as Forças Armadas. Foi um grande sonho querer entrar e depois se tornou um grande sonho querer sair. Sair, né? E deu trabalho para sair, né? Que você presenciou uma das vezes eu saí do preso de casa, né? Mas isso é uma outra história. Outra história, né? São várias histórias. Falando de história e historiador, conta alguma história aí da sua infância que te faz lembrar ainda hoje, alguma coisa engraçada ou marcante para você. Só não pode falar do que foi preso, viu? Olha, tem várias histórias bacanas, mas uma assim que me traz uma lembrança bem legal é de Dona Cadê. Eu não sei se você lembra dela. Não lembra. Que ela me chamava de Diego, meu irmão Diógenes, ela chamava de Jorge. Jorge, lembro. E nós morávamos ali na Glebacê, na Rua 5, e não existiam casas, existiam terrenos abertos. E essa senhora, ela muito carente, passou a morar ali. E ela fez uma espécie de horta e tal. E ela cultivava cana. E nós íamos roubar cana. Fazer uma limpeza no quintal dela. Não sabia uma cana, não sabia nem o olho para a mulher plantar. Ô, gente. E detalhe, ela descobriu quem é que fazia isso, né? Que, na verdade, era quase todo mundo da rua. Mas ela descobriu justamente no momento em que eu estava. Então, aprendeu meu nome. Quando alguém roubava a cana lá, sendo eu ou não, eu era o culpado. Foram histórias boas lá na... Que massa, Diego. Voltando. Sim. Eu gosto de falar isso, não é voltando aqui para o contexto, mas não é muito falar sobre isso, não. É trazer uma preocupação, né? Posso chamar de senhor ou você? Como é que você por favor. Você, né? Senhor. Não, porque vocês estão aqui conversando, vocês estão falando, tipo assim, da Camaçari de 1960. Então eu já fico meio não, assim. Meu filho. Na sua apresentação a gente começou cedo. Porque ele disse, quando eu questionei a idade dele, não, porque entrei no movimento estudantil muito cedo, eu tinha 11 anos. Que a gente viveu. Pois é. Cedo, não quer dizer que eu não vivi também, meu filho. Mas na década de 60 nós ainda não existíamos, não, viu? Eu nasci em 1974. Não, mas pelo tanto de história que vocês têm, rapaz, eu acho que é mais um pouquinho pra trás, quem viu? nasceu há 10 mil anos atrás foi Raul Seixas. Raul Seixas, né? Saudade. Saudoso, Raul. Pois é. Mas assim, digo, hoje uma das preocupações, eu, por exemplo, é o contexto da forma que a gente vem avançando, né? Falo isso muito na questão da tecnologia. Sim. Antigamente a gente sonhava em se formar na universidade, seja ela pública, privada, mas que a gente tivesse o diploma superior. E aí, ao passar desse período agora, a gente vê que as profissões elas vêm mudando, né? Isso é com a evolução da tecnologia. Por exemplo, a galera de hoje em dia, a juventude, os adolescentes, não estou dizendo todos, né? Para não generalizar, a faculdade ainda é um instrumento importante, ainda é a nossa maior conquista de formação acadêmica, mas os sonhos eles mudaram.
e do que os sonhos eles mudaram com a tecnologia, é que a galera de hoje em dia, TikTok, né, blogueiro, eles vê isso como uma oportunidade, tanto de emprego, porque é uma fonte de renda, inclusive cresce no nosso país a quantidade de pessoas que são milionárias jovens, né, dos 30 anos para baixo. E virou profissão. E virou uma profissão assim de uma forma encantadora, mas ao mesmo tempo é assustador pra gente que se forma, né, no universo acadêmico, porque existem também pesquisas que dizem que daqui a 30 anos não se formarão mais professores, né, porque as pessoas não têm mais interesse de se formar. Então, assim, trazendo essa preocupação para o contexto de hoje, o Diego, né, que para além de estar lançando aí já lançou o segundo livro, mas já está escrevendo o terceiro e o quarto, que a gente ficou sabendo ali em primeira mão. Mas trazendo para esse contexto, né, do livro, sobre você, já pensa também em trazer esse livro de forma digital? Sim, sim. Como diz um amigo meu, a gente não pode ficar para trás, né? Sim. A evolução está aí. Nós vivemos, digamos, em uma nova ordem mundial, como diz Caetano Veloso, né? Então, a gente não pode ignorar as tecnologias, e toda moeda tem o lado A e o lado B, né? Sim. Existe muita coisa bacana, muita coisa boa relacionada a todo esse processo. Mas existe muita coisa ruim também, como, por exemplo, as informações superficiais, as fake news, né? As mentiras que são propagadas sem nenhum tipo de pejo, de vergonha ou de responsabilidade, que causa danos enormes e, às vezes, irreversíveis para as pessoas. Hoje a gente vê as pessoas muito dadas a uma leitura superficial, a um conteúdo que não tem lastro, e se acha, digamos assim, especialista. Quer discutir, quer... Eu vou dar um exemplo muito prático. Existem pessoas, obviamente, que têm o traquejo com determinada função, com determinada prática, mas ela não tem a formação. Sim. E nós sabemos que a formação ela é muito importante. O estudar, o aprender, a prática, né? a praxis, o fazer da coisa, a parte, digamos assim, técnica, é muito importante, tanto quanto a parte... É que eu não estou conseguindo explicar exatamente o que eu quero dizer. Talvez vocês até já tenham compreendido. Sim. Mas, enfim, as pessoas às vezes se autoproclamam aquilo que não são e, de fato, não são, mas elas acreditam que são. Vou dar um exemplo muito prático. Depois que o meu trabalho sem falsa modéstia apareceu, tem muita gente que se autoproclama e se auto-intitula historiador. E não são historiadores. São pessoas que exercem uma pesquisa porque gostam de pesquisar, mas essas pessoas se arrogam em fundamentar teses, em querer desconstruir trabalhos técnicos. E então a gente tem que ter muito cuidado com a tecnologia, porque às vezes essas pessoas, esse discurso, essa, digamos, forma de se criar uma narrativa ganha força, ganha corpo, e fica parecendo que uma inverdade, uma mentira, uma narrativa meio que estrupiada, pareça que seja verdade. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muito cuidado. Espero que eu tenha sido claro no que eu quis dizer. Então, assim, a tecnologia é importante, mas a gente tem que ter cuidado com essas coisas. E eu não acredito que o professor vai acabar, não. Obviamente que os professores vão acompanhar esse processo de evolução, vai haver mudanças, que as mudanças são necessárias. Nós que somos muito presos a mudanças, a quebra de tradições, de paradigmas, mas as mudanças, as reformulações, elas são importantes que aconteçam. Até porque nós conseguimos evoluir nesse processo, né? É justamente a partir daí, desse processo de mudança, de reconstituição, digamos assim... Um exemplo, até
2 anos atrás, nós nem imaginávamos, exceto eu e algumas pessoas que acreditavam nisso, na inclusão de Camaçari no contexto das comemorações do 2 de julho da independência da Bahia, porque nos faltava conhecimento. Então, a partir da publicação desse livro, já se tem um novo olhar, já se tem um novo conhecimento, já se tem uma nova perspectiva de se enxergar a história, que não foi registrada, que não foi contada, porque há um interesse na historiografia oficial, há um interesse na pena, quando digo a pena, a caneta, daqueles que escrevem efetivamente a história, que estão no poder e que são o status quo, porque a história ela é escrita pelos vencedores. E os vencedores eles colocam no papel, nos livros, nos cadernos, a história que lhes convém. Então, muitos paradigmas, muitas mudanças estão acontecendo e muitas mudanças estão por vir. Sim. Então, que sejam bem-vindas as mudanças, as quebras de paradigmas, mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com essas leituras fáceis de redes sociais, com essa disseminação exacerbada de conteúdos. Hoje todo mundo é influencer. Sim, ainda tem todo isso mundo também. Criador de conteúdo. Pois é. Não sou contra, exato. Sou totalmente a favor, mas a gente tem que ter os devidos cuidados. Justamente. Uma coisa que me preocupa muito, Diego, eu sou da época que a gente ia para a biblioteca ler e fazer resumo lá no papel, na folha de papel pautado. Sou dessa época, né? E hoje em dia o que me preocupa muito é que eu vejo que essa meninada ela tá muito tecnológica, a tão ponto de ir lá na internet, vai lá no Google, já acha um resumo pronto e não lê, faz só um Ctrl+C, Ctrl+V e faz a entrega sem ao menos ler para conhecer aquele material que está sendo cobrado, que está sendo, né, que vai ser aplicado em contexto de sala de aula. Em suma, passa justamente por isso que nós estávamos falando agora, né? Por essas leituras fáceis, por essas pesquisas fáceis, e que algumas vezes esse conteúdo não condiz com a realidade, não condiz com os fatos, né? É um conteúdo muito raso, muito raso e às vezes equivocado também. Então, uma aula para todos nós. Para todos, né? Nós, inclusive vocês que estão assistindo. Inclusive para mim também. É? Claro. Sim. Ninguém é senhor absoluto da verdade, exatamente, muito menos da história. Tem um trecho de uma música cantada por Maria Bethânia que ela diz que quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Pois é. E eu não sei se você sabe, versos de Jorge Portugal, né? Quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Que massa. Diego, a gente está no nosso primeiro programa, né? E para além de estar no nosso primeiro programa, o bate-papo está sendo muito bom. E a gente combinou, né, nesse momento final do programa, que o nosso convidado, né, e você sendo o nosso primeiro convidado, para a gente é uma honra ter você aqui como nosso primeiro convidado. Eu que agradeço essa deferência. E a gente se programou para que no final, né, você deixe uma frase para as pessoas que estão nos assistindo, no sentido de futuro, de perspectiva, que para além de dizer quem você é, para além de dizer o que você faz, é que você fale para as pessoas, né, o que de fato possam encorajar elas. E aí você pode ficar à vontade, viu? Pronto. Espero estar fazendo bom uso desse momento, mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: acreditem em vocês, acreditem em seus sonhos. Não permita nunca que ninguém diga que você não é, que você não pode, porque se você se vê de tal forma, você é. E se você enxerga a possibilidade de vencer, você vai vencer sim. Isso eu deixo para os ouvintes em geral, mas eu queria, antes de concluir, fazer um apelo às nossas autoridades. Eu peço às nossas autoridades que não esqueçam que o nosso município é uma das cidades mais antigas do Brasil e que Camaçari tem história, Camaçari tem memória. E ninguém
é o dono, o detentor dessa história, dessa memória. Mas todos nós, juntos, irmanados, de mãos dadas, nós somos os guardiões dessa história e dessa memória. Então, eu fico aqui o apelo que eu faço à nossa Câmara Municipal, aos nossos secretários e ao nosso prefeito, que respeitem a nossa história, a nossa cultura, a nossa memória. Não estou dizendo que não o façam, mas que façam ainda muito mais. Muito bem, Diego. Recado dado. Isso. E para concluir, o Diego da infância para o Diego que você se tornou hoje, você tem muito orgulho disso? Ah, sem dúvida. Primeiro que a sociedade, ela ensina de uma forma, às vezes, direta, indireta e sempre cruel para o garoto pobre, que ele não é, que ele não pode. E por isso a minha fala anterior, inclusive, para justamente afirmar que nós somos e que nós podemos. A nossa sociedade ela é muito hipócrita e muito pautada no racismo e na discriminação. Se fala muito em diversidade, se fala muito em igualdade, em miscigenação, mas nós sabemos que a nossa sociedade ela é racista e desigual. Então, eu tenho muito orgulho de mim. Eu não sou um cara abastado financeiramente, mas eu sou muito feliz pela pessoa que eu sou, pela pessoa que eu me tornei, porque não nos são dadas possibilidades, não nos são dadas oportunidades. Tudo aquilo que nós conquistamos é com muita luta, é no braço. Só para você ter uma ideia, nós celebramos, entre aspas, né, com grandes aspas para isso, agora no dia 13 de maio, 135 anos de abolição da escravidão. Minha avó, que Danilo conhece muito bem, está completando no dia 31 de maio 104 anos de idade. Mandar um beijo para a dona Catarina. Pois 135 anos de abolição da escravidão. Minha avó tem 104 anos. Ela conheceu a avó dela, dona Tomazinha, que ela diz que foi escravizada. 135 anos depois do fim, ou melhor, do pseudo-fim da escravidão, Dona Catarina, que hoje tem 104 anos de idade, o seu primeiro descendente, o primeiro descendente de Dona Tomazinha, que é a avó, que foi a avó da minha avó, a ter um diploma de nível superior, fui eu. Isso com muita luta, com muito sacrifício. Minha avó, ela foi lavadeira de ganho, analfabeta, deixada pelo marido, e mesmo assim ela pautou sempre que o primordial para os seus filhos era a educação. E eu cresci ela dizendo, vá estudar. E quando eu consegui romper essa barreira, consegui a graduação, consegui me formar, ela disse, o anel de doutor quem dá sou eu. E ela fez questão de tirar o dinheiro da aposentadoria dela e comprar e me dar esse anel. O meu filho mais velho, o Kaique, quando se formou, há alguns anos atrás, uns 5 ou 6 anos, eu não me lembro exatamente, ela fez questão da mesma forma. Você veja que são 135 anos de abolição e apenas 2 descendentes daquela ex-escravizada a conseguir furar esse bloqueio. Esse lugar que nos colocaram. Né? Que tentam nos colocar até hoje. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não tem que aceitar, porque nós somos potências, nós somos capazes. Impotentes e incapazes são aqueles que querem nos inferiorizar. Verdade. Porque Deus criou uma única raça, a raça humana. O homem é que, para dominar o homem, criou essa coisa de raça, de racismo e tudo mais. Mas, enfim, o recado está dado. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e, quando quiserem, eu estou à disposição.
Sempre. Nós é que agradecemos. Obrigado. Isso aqui foi me senti numa sala de aula com tanto conhecimento, né? Que bom, eu fico muito feliz, Diego, em você não ter hesitado, né? Eu liguei de maneira muito rápida para Diego. Diego, vem cá, vamos falar um pouco sobre essa tocha. Ele sempre muito solícito, né? E atendendo o pedido. Então, só agradecer mesmo a você, né? Que você publique mais e mais e mais livros e muito mais sobre a nossa Camaçari. O convite de vocês é uma ordem. Estou à disposição. Muito obrigado também, viu, Diego? Tamo junto. E galera, ficamos por aqui, viu? Vamos se inscrever de novo no canal? De novo. Se inscreve e ativa o sininho para receber a notificação do programa de Diego, viu? E também não se esqueça de assistir na TV Litorânea, no canal 1.4, viu, galera?